Muito boa tarde. Então, hoje é um dia próprio para falar sobre a tecnologia do espírito, que é a mediunidade, né? Dentre uma das tecnologias do espírito, temos aí a mediunidade. A mediunidade, ela é comparada a um telescópio que vê, a um aparelho radiofônico que ouve e as ondas, há uma televisão que você pode ver e ouvir, entendeu? Há uma antena, entendeu? Então essa antena, muitos pesquisadores dizem que ela está na pineal, mas na realidade ela faz parte de todo o cérebro e todo o corpo da pessoa. E vale destacar que a psiquiatria, por exemplo, ela tem uma contraposição aí, que a psiquiatria ela considera, por exemplo, pensamentos intrusivos, é, pensamentos intrusivos como imagens e outros tipos de coisas, como vozes, imagens, e muitos outros tipos de coisa, confusão mental, entendeu? Como que podem não ser anímicos, entendeu? Como patologia, entendeu? Como esquizofrenia, né? Mas aqui eu quero trazer a mediunidade como um processo de dissociação organizada, entendeu? Não como uma dissociação anímica ou de transe farmacológico, entendeu? Então, por exemplo, o ayahuasca, ele é uma ferramenta, ele tem essa capacidade de dar o poder para a pessoa e ter a visão da vida, morte ou até uma visão superior, mas por meio de um controle, entendeu? De um autoconhecimento, alguma coisa assim. Mas basicamente ele potencializa o transe mediúnico, entendeu? O transe anímico, né? Então nós temos o transe anímico e temos o transe mediúnico. O aparelho mediúnico, ele funciona no cérebro, mas também funciona no corpo todo, entendeu? Porque tudo que está no cérebro está no corpo, entendeu? Então uma coisa que não está funcionando bem no corpo não vai estar funcionando bem no cérebro e vice-versa. Ele tem a ver com os comportamentos, ele tem a ver com tudo, com a neurofisiologia, né? E ele é basicamente a comunicação dos espíritos com o ser por meio de um aparelho transcomunicador, entendeu? Uma transcomunicação, entendeu? Ou seja, uma transcomunicação entre eu e os espíritos, vamos botar assim, entendeu? E os espíritos comigo, entendeu? Agora, vale lembrar que, por exemplo, no século XIX, isso era muito mal compreendido, até hoje muita coisa é mal compreendida. Hoje está mais difundido, mas ainda é muito mal compreendido. Por exemplo, algumas psicopatologias, como a esquizofrenia, o transtorno de personalidade esquizotípica, bipolaridade, transtorno borderline, de personalidade borderline, esse tipo de coisa assim, pode estar junto com um processo de mediunidade, entendeu? Porque, por exemplo, esses transtornos, ele, pelo próprio nome, né, psicose, né, a psicose e a neurose,
ela tem uma ultrassensibilidade, entendeu? Elas costumam ter uma ultrassensibilidade. Ultrassensibilidade é típico dos aparelhos vegetativos, sensoriais, entendeu? Que vem lá do reino vegetal. É uma herança nossa que nós temos do reino vegetal, que se manifesta nos tecidos e no sistema nervoso como um todo, entendeu? Essa ultrassensorialidade, como muita ultrassensorialidade com a luz, com a água, com o frio, com o calor, com tudo mais, com as percepções, com o som, com os sons, entendeu? E a gente vale lembrar o autismo aqui também, né? Isso aí é típico, ele é típico, por exemplo, dos espectros psicopatológicos, entendeu? A mediunidade é apenas as faculdades que podem ser desenvolvidas, por isso não é algo que você ganha, é algo que você desenvolve, entendeu? Elas podem ser desenvolvidas, mas elas podem estar inatas na pessoa, no cérebro da pessoa que está reencarnando, entendeu? Então, por exemplo, essa questão de dom é um dogma, entendeu? Você recebeu um dom, né? Não, você aprendeu matemática porque você estudou matemática. Alguns nascem mais inteligentes, mas eles não vieram com folha branca, entendeu? Eles apenas passaram uma borracha na hora de reencarnar, esqueceram e logo fizeram a construção daquele castelinho de saber rapidinho, entendeu? Mas propriamente a mediunidade, ela não é um dom, ela é algo ou desenvolvível ou desencadeada por uma epigenética, de acordo com a teoria da epigenética, em algum ponto do momento existencial da pessoa, entendeu? Então, se nós tomarmos a teoria epigenética como um fator de relacionamento com os modelos mediúnicos, né? Nós temos aminoácidos que vão... temos código e o DNA é um código divino, né? É um código que vem do espírito, né? É do modelo organizador biológico, né? Então os cromossomos, eles se ligam de acordo, toda célula da pessoa, a célula nervosa, cada tipo de célula, desde o intestino até as células nervosas, o tecido adiposo, as células da visão, do cabelo, do fio de cabelo, eles têm a ver muito com o perispírito, entendeu? Porque o perispírito é um modelo organizador biológico. Então ele é um núcleo organizador biológico, ele é um modelo, é um molde, entendeu? Ele é tipo o arquétipo, entendeu? Organizador biológico. Seria, em outras nomenclaturas, o ego do corpo, entendeu? O ego enquanto a consciência é o corpo, entendeu? Mas, fazendo analogia, né? Mas o modelo organizador biológico, que é o perispírito, ele vem de um corpo mental, que é o reflexo do espírito, né? E esse espírito, quando eu faço assim, não é que ele está fora de mim, ele está justamente interno, entendeu? A grande sacada é que ele é justamente interior. E ele, como ser imaterial, ele está prescrutado em toda a organicidade e toda a materialidade do meu corpo. Não só do meu corpo, mas desse quarto, do ar, das paredes, do universo inteiro, entendeu? Então, quando eu digo assim,
Deus está aqui, o núcleo divino é aquilo que comanda o ser, tudo no universo, a gente tem que pensar o seguinte: tudo no universo é estabelecido por leis, por princípios, leis divinas que estabelecem a evolução dos espíritos. Tanto a evolução do princípio material, quanto a evolução do princípio inteligente. E um é distinto do outro. Princípio material é uma coisa, princípio inteligente é outra. Porque nós não viemos da matéria. Nós tomamos a matéria como corpo, tomamos a matéria como princípio, como espírito, para fazer progredir a matéria, né? Progredir a matéria para que outras espécies consigam suportar com maior resiliência, para que outras gerações consigam suportar com resiliência, até encontrar um ramo para outra espécie, entendeu? Uma outra espécie além dos seres humanos, entendeu? Mas isso demora milhões de anos, milhares de anos, centenas de milhares de anos, entendeu? E tipo assim, o modelo organizador biológico é o perispírito, entendeu? Então, vamos perguntar assim, os animais, eles que têm essa sensibilidade tão grande a espíritos, tipo uma mediunidade, né? A mediunidade nos animais. A mediunidade nos animais é porque o animal é um princípio inteligente, que ainda não adquiriu uma consciência formada, né? Mas que ele tem uma hipersensibilidade aos fenômenos mediúnicos, aos fenômenos externos, entendeu? Então por isso que a gente fala que ele tem mediunidade, entendeu? E aquela questão deles terem as unidades instintivas, né? Unidades instintivas, aqui eu quero dizer de arquétipos, entendeu? Porque a nossa herança, de acordo com o modelo de Carl Gustav Jung, ela é conceituada com arquétipos que são refletidos em complexo do pai, da mãe, paterno, materno e tudo mais, né? O arquétipo um homem-deus, o arquétipo que vem das mitologias, vem do estudo que ele fez das tradições e tudo mais. Mas ele estudou também o espiritismo, ele estudou a mediunidade, entendeu? Está bem claro nas obras dele, nas obras de capa vermelha, nos livros vermelhos, entendeu? Está bem claro nas obras dele, entendeu? E questões também de outras, da teosofia também, isso está bem claro, entendeu? Então cada linha vai seguir uma tradição, mas o objetivo central aqui é falar da mediunidade, né? Então, a mediunidade e as psicopatologias. Ora, se uma pessoa ela tem um autismo, ela vai ter uma hipersensibilidade muito grande, que ela vai se confundir com a mediunidade, entendeu? Então, se a pessoa ela tem um filtro hipersensível, um filtro nervoso ultrassensível, ela passou de uma fase neurótica, entendeu? Porque a neurose é categorizada como algo que tem relação com ultrassensibilidade, ultrapercepção, entendeu? Então, não confundir. Então, fazer essa distinção entre o que é mediunidade, que é a comunicação, é a dissociação organizada, né? Então, ela é uma dissociação que ocorre de forma organizada e não de forma... Ela pode ocorrer de forma desorganizada, mas aí ela já se confundiu
com os transes farmacológicos ou os transes anímicos da pessoa, entendeu? Que tem a ver com transe farmacológico ou transe propriamente do cérebro da pessoa, do funcionamento normal da pessoa, entendeu? Que tem uma patologia, né? Agora, a mediunidade organizada é aquela mediunidade onde eu estou aqui normal falando com você e eu estou dessa forma falando com você, conversando com o espírito, entendeu? Conforme ocorria com Francisco Cândido Xavier, no Pinga Fogo, por exemplo, entendeu? Na vida toda dele, entendeu? E ele passou por uma fase de transição muito grande, porque ele teve uma infância difícil, entendeu? Ele foi perseguido e ele teve tudo para desenvolver um tipo de percepção errônea, entendeu? Mas não era a característica dele, entendeu? A característica dele era propriamente a de um ser são, entendeu? São no bom sentido, de sanidade, entendeu? Então, por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês, falando sobre mediunidade, eu estou sendo medianeiro do Instagram, do YouTube, das mídias sociais, entendeu? Isso é uma forma de comunicação mediúnica, virtual, entendeu? Então eu estou falando sério, eu não estou aqui drogado, eu não estou em transe farmacológico, eu não estou com disposição patológica falando aqui com vocês, entendeu? Eu não estou ultra sensível a nada, eu apenas estou comunicando uma mensagem para vocês, entendeu? Isso é a dissociação organizada. Essa dissociação organizada que ocorre nas partes cerebrais, em cada parte cerebral, é chamada de comunicação mediúnica, entendeu? Quando ela ocorre com terceiros desencarnados, terceiros que são perispirituais e espirituais, entendeu? Então, de encarnado para encarnado não é mediunidade, é outro tipo de comunicação, entendeu? Mediunidade é com desencarnados, né? Então e qual é a característica e a qualidade do médium, né? Será que é a pineal somente? Olha, pode ser a hipófise, pode ser as amígdalas, entendeu? É todo o conjunto cerebral, é todo o conjunto corporal, porque o coração palpita, o estômago ele pode gelar, entendeu? Porque o que ocorre nas glândulas, desde a pineal ou até as glândulas acima da pineal, as amígdalas, a tireoide, a hipófise, que fica mais ou menos aqui na concavidade aqui, e a pineal, que fica mais ou menos aqui, essas glândulas, elas são produtoras de hormônios, entendeu? Então não é necessariamente o fator de ter cristal de apatita que vai denominar a mediunidade, entendeu? Isso aí é parte, mas não é o todo, entendeu? A mediunidade é uma disposição cerebral, é como se você pegar um violão. Você tem um violão de 6 cordas, esse é o violão normal. Agora você comparar o cérebro, o violão com o cérebro, né? Fazer uma analogia. Você tem uma corda a mais, um violão de 2 cordas a mais, entendeu? Na realidade, tem uma disposição, algum mecanismo de dispositivo que ele funciona um pouco fora da normalidade. Podemos dizer que é tipo um DDP. DDP, entendeu? Diferença de potencial. Diferença de potencial entre um plano encarnado e um plano desencarnado. Então, há fatores no cérebro que funcionam como DDP. Conforme a televisão, por exemplo, processo televisivo, o processo da internet, ele funciona com fluxos elétricos
Tanto é que no Livro dos Médiuns, Kardec ele coloca os fluidos derivativos do fluido cósmico universal, entendeu? Então, o espírito que é muito forte, que é muito forte no caso, ele já retira, muito elevado, né? Ele já retira do fluido cósmico universal e filtra todos os fluidos secundários, terciários, quaternários, para a manifestação que ele vai dar, como as batidas na mesa e etc, entendeu? As mesas girantes e tudo mais. Agora, ou uma escrita direta, entendeu? Pneumatográfica, entendeu? E outras, né? No caso. Psicográfica, entendeu? E outras, que é do espírito, entendeu? Agora, no dinamismo da mediunidade, sempre é preciso principalmente de efeito físico, entendeu? Qualquer mediunidade é preciso ter um intercâmbio com espíritos e um intercâmbio com outros médiums, para que haja ectoplasma suficiente no ambiente, para que haja a manifestação, seja de efeitos físicos, seja de efeitos inteligentes, intuitivos, inteligentes, intuitivos, né? Que é a mesma coisa. Jung ele coloca a intuição como algo anímico, né? E mediunicamente ele também é algo anímico, né? Mas essa parte anímica do cérebro intuitivo, ele pode ter relação também com a mediunidade, entendeu? Então é aquele tipo de mediunidade que ela funciona com um DDP entre dois planos, entendeu? Onde a gente tira de um plano, mas propriamente a comunicação não é minha. Ela é intuída pelos espíritos, entendeu? E eu faço uma filtragem cerebral com o meu sistema sensório neuronal, faço uma filtragem para que se chegue numa psicofonia, numa psicografia, entendeu? Voluntária, entendeu? Ou involuntária, entendeu? Mas esse aí é fenômeno, psicografia de efeito inteligente, entendeu? Tem a pictografia, que tem a ver com imagens, tem todo tipo de mediunidade, entendeu? Então, a qualificação de Allan Kardec, a mediunidade também ela é remota das eras em que os seres das cavernas eles desenhavam praticamente figuras angélicas nas cavernas, entendeu? Seres de luz. Então significa que já havia intuitiva, mediunicamente, a visualização deles, desses espíritos primitivos, quase animais, saídos da animalidade, de seres, da presença de seres angélicos, entendeu? Ou seja, espíritos nobres que eram emissários do Cristo na construção do mundo, entendeu? Então isso ocorreu de todas as épocas. Tutankhamon, entendeu? Maomé, Jesus era médium. Jesus ele tinha um DDP com Deus, entendeu? Uma diferença de potencial com Deus. Então ele era medianeiro da imaterialidade que há em todo o universo, entendeu? E nós não dizemos que a imaterialidade ela está fora do universo, mas ela está dentro, ela está muito dentro e cada vez mais dentro, cada vez que ocorre uma mudança divina na vida de uma coletividade ou na vida do mundo, essa mudança ela ocorre para a evolução, primeiro, do planeta Terra e principalmente da humanidade. E ela pode ser usada por uma pessoa, como Jesus, Moisés, Siddhartha Gautama, Buda, Zoroastro,
que serve para a coletividade, entendeu? Então a mediunidade, propriamente, ela serve para uma comunidade, ela serve para esclarecimento, entendeu? Como eu estou fazendo aqui, entendeu? Ela tem finalidades que tem a ver com a coletividade, entendeu? E ela não deve ser remunerada, a mediunidade ela não deve ser remunerada. Já existem locais, países que ela é remunerada, mas temos que ver a possibilidade de não remunerar isso, porque isso serve para a coletividade. E a espiritualidade maior, superior, ela se utiliza também dos médios que são remunerados para trazer alguma mensagem, ou quando aquele agrupamento, aquela coletividade, ela não reconhece algo que é gratuito. Ou ela vai desleixar, ou ela vai zombar, ou ela vai criticar, entendeu? Então tem locais, tem ambientes dentro de uma mesma cidade que podem funcionar com médiums videntes, com médios clarividentes, videntes, ostensivos, onde uma consulta terapêutica dita profissional é paga, mediúnica, né? É paga, e onde outros locais onde você tem um serviço muito superior, muito mais sério, muito mais estabelecido, onde a população aceita a comunidade aceita como não paga e tem esse critério de ser não pago, entendeu? Para se chamar de mediunidade com Jesus, tem que ser não pago, entendeu? Porque de graça recebeu, de graça dá, entendeu? Então é basicamente isso. Agora, por exemplo, eu sou um matemático. Tudo que vem na minha cabeça é mediúnico, entendeu? Eu tenho mediunidade, sou um matemático, sou logístico, tenho psicopedagogia, tenho terapias, tudo é mediúnico? Não, entendeu? Não. Então tem um lado profissional também. E esse lado profissional é prezado, entendeu? Tanto é que Jesus era médium carpinteiro, entendeu? Mas ele exerceu a carpintaria, ele aprendeu aquela profissão, entendeu? Paulo de Tarso dizia com orgulho, ele dizia batendo no peito, que ele era tecelão e que ele fabricava sandálias, entendeu? Então é bem assim, entendeu? E ele lutou uma barra pesada com as rixas que tinham, contra contra ele, porque ele não gostava da mediunidade, ele falava contra, tinha uma rivalidade, porque ele falava contra a mediunidade paga, entendeu? Tanto é que ele foi preso, ele chegou a ser preso, ele passou perseguição. Então, era o evangelho pregado por Paulo e alguns outros membros em relação a um mundo que era praticamente pagão, entendeu? Então ele transitava nesses círculos, ele transitou nesses círculos aí, entendeu? E ele passou uma vida exercendo a mediunidade dele de forma excepcional, cristã, com Jesus, entendeu? Então é isso aí, é um recadinho aí, e eu deixo aí esse conhecimento, essa partilha com vocês, beleza? Até mais.